Olá a todos, eu me chamo Mauro, professor na Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul, aluno do curso de segunda licenciatura em Filosofia da Uninter. Estou aqui para apresentar o meu plano de aula do estágio online do ensino fundamental. O tema é o Egito Antigo. Vou fazer um breve resumo histórico sobre a civilização egípcia. A civilização egípcia formou-se em decorrência do crescimento das aldeias agrícolas. Os nomos. Nomos que na verdade eles têm origem na pré-história, no período neolítico, quando vai ocorrer revolução agrícola. As populações que antes eram nômades vão se fixar nas margens do rio Nilo. O manejo de recursos naturais, o entendimento do regime das cheias e dos movimentos de tecnologias possibilitaram o transporte de água para os locais não atingidos pelas inundações, a drenagem dos terrenos encharcados e pantanosos vão permitir o aumento dos campos cultiváveis no Egito. Por volta do ano 4000 a.C., vai ocorrer a unificação dos nomos em dois reinos. O Baixo Egito, ao norte, na verdade fica com as terras mais férteis, próximo do Mediterrâneo, e o Alto Egito, ao sul, que fica as terras mais altas e mais montanhosas. O Baixo Egito vai ter contato com vários povos do Mediterrâneo. Em relação ao Alto Egito, vai ter mais contatos com os povos da Núbia. Por volta do ano 3200 a.C., vai ocorrer a unificação do Egito por Narmer ou Nemés. Segundo alguns historiadores, essas duas pessoas na verdade são a mesma. A unificação na verdade se dá através do Alto Egito, que vai conquistar o Baixo Egito, unificando o Estado egípcio. A partir daí vamos ter o primeiro faraó. Narmer vai ser reconhecido como o primeiro faraó no Egito. O Egito vai ser um estado teocrático, onde o faraó é considerado um deus, encarnação de Horus, que é o deus do céu. Se vocês assistem na imagem, temos duas, na verdade tem o Estado egípcio é a união das duas coroas, a coroa branca com a coroa vermelha. A coroa branca do Baixo Egito, a coroa vermelha do Alto. E na verdade a coroa branca vermelha representa a unificação do Estado egípcio. Em tempos de guerra, o faraó vai usar uma coroa azul, que simboliza a força do faraó. Vai começar com o Estado egípcio, a tradição que vai ser comum em toda a antiguidade do governante comandar o seu exército em guerras e batalhas. O Egito é uma das civilizações hidráulicas, assim como a Mesopotâmia, a civilização indiana, a civilização chinesa. Todas essas civilizações vão surgir em torno de rios. O Estado egípcio unificado vai passar por vários períodos. Período arcaico, 3.200 a 2.700 a.C., quando ocorre a unificação do Estado egípcio, e o faraó passa a ser considerado um deus. O Antigo Império, 2.700 a 2.181 a.C., período de paz interna e prosperidade econômica, e o período de fazer a construção das grandes pirâmides. Médio Império. Entre o Médio Império e o Antigo Império tem o primeiro período intermediário, que ocorre entre 2181 a 2040 a.C.
estabelecimento dos monarcas no poder e ação dos estados independentes. Nesse período ocorre uma fragmentação do Egito. O Médio Império, entre 2040 a 1772 a.C. Tu tem o restabelecimento da unidade política. O faraó volta a ser o governante supremo. Expansão em direção à Núbia. O período do Egito vai conquistar o reino da Núbia. Expansão de áreas agrícolas e da vida cultural. Após esse período, temos o segundo período intermediário, 1772 a 1570 a.C. O Egito vai ser dominado pelos Hicsos, que vão fundar a primeira dinastia estrangeira dentro do Estado egípcio. Um novo império vai ocorrer entre 1570 a 1069 a.C. Os Hicsos vão ser expulsos do Egito, retomada da Núbia e conquista das terras da Palestina, da Síria e da Fenícia. O novo império, na verdade, marca o apogeu e o auge da civilização egípcia. Após isso, temos o terceiro período intermediário. Ocorre no ano de 1069 a 525 a.C. Tem uma fragmentação política e conquista do Egito pelos núbios, depois pelos assírios. Em 525 a.C., o Egito vai ser incorporado pelo Império Persa, ou seja, vai ser conquistado pelos persas. Em 305 a 30 a.C., a gente tem o período ptolomaico, a dinastia ptolomaica, que é a última dinastia que vai governar o Estado egípcio. Essa dinastia, na verdade, teve origem com o general Ptolomeu, que era um general macedônico, tá? Um dos generais do Alexandre o Grande, quando ele conquistou o Império Persa. Que após a sua morte, como Alexandre não tinha deixado herdeiros, os seus generais vão disputar o seu império, que vai ficar fragmentado em vários estados. Vai ficar um governante na Pérsia, outro com o Egito, a Ásia Menor vai ser fragmentada e a Grécia vai ficar como domínio macedônico. A sociedade egípcia é uma sociedade estamental, onde tu não tem mobilidade social. Quem nasce naquela classe social vai morrer nela até o final da vida. No topo estava o faraó, que representava o Estado, o governante supremo do povo de todos, e todas as terras, na verdade, pertenciam ao faraó. Logo abaixo dele vinham os sacerdotes, os altos funcionários e os escribas. Que, na verdade, os escribas, altos funcionários do Estado e sacerdotes eram os grupos privilegiados, que organizavam o trabalho do resto da população. Abaixo da cidade vinham os comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Os camponeses eram pequenos e médios servidores que trabalhavam em grupo que prestava serviços ao faraó, aos templos. Os camponeses eram conhecidos como feras, né? Representava, na verdade, a maioria da população do Egito Antigo. Trabalhavam nas atividades agrícolas, artesanais, artes agrícolas, ajudavam na navegação. Em tempos de guerra, os camponeses também eram convocados para fazer parte do exército. Trabalhavam nas construções dos grandes templos, as pirâmides. E os escravos geralmente eram prisioneiros de guerra ou provenientes de tributos pagos pelos povos conquistados. Só que na sociedade egípcia, a mulher tinha o mesmo status que os homens. Tanto é que na história do Egito Antigo vão ter várias mulheres que vão se destacar no governo egípcio, como a
Nefertiti e a Cleópatra, que vai ser a última governante do Egito. A economia egípcia tinha como agricultura a sua principal atividade, a econômica. Cereais, trigo, centeio, cevada, vinho, vinha, papiro, frutos e legumes. A pecuária se destaca pelas criações de bovinos, caprinos, suínos e aves. O artesanato, metalurgia, tecelagem e etc. O comércio tinha o comércio interno e o externo. O Egito vendia os seus excedentes agrícolas e artesanais em troca das matérias-primas que não possuía. A religião egípcia era politeísta. O egípcio acreditava em vários deuses, que envolvia crença na vida após a morte. Foi com os egípcios que vai começar o ato de sepultar os mortos. Até o Antigo Império, somente os faraós passavam pelo processo de mumificação. As tumbas geralmente eram abrigadas em pirâmides, na época do Antigo Império. No Médio Império, o processo de mumificação vai se estender para os mais ricos e os mais pobres, que não tinham condições de pagar. A mumificação que tinha que ser pago era envolto em mortalha e depositado nas areias do deserto. Ou seja, a mumificação do faraó, dos sacerdotes e dos funcionários dos estados que tinham condições de pagar era uma mumificação completa. Já na população mais pobre, que não tinha condições de pagar essa mumificação, fazia um processo mais simples e deixava no deserto, e vão imortal. Os egípcios faziam, na verdade, esse processo de mumificação, acreditavam que a alma um dia retornaria ao corpo. Realmente, os deuses egípcios podiam ter forma humana, antropomórfica, forma animal, zoomórfica, ou a combinação das duas, antroposomórfica, ou seja, é muito comum aparecer deuses egípcios com corpo humano e cabeça de animal. O faraó Menófis IV, que governou entre 1370 a 1350 a.C., ele vai tentar uma reforma monoteísta, ou seja, introduzir o monoteísmo no Egito Antigo, e vai estabelecer o deus Atom como o único deus, representado pelo disco solar. Só que após a sua morte, os sacerdotes vão restabelecer o culto do politeísmo. Desenvolvimento entocultural do Egito. Os egípcios desenvolveram a escrita. Na verdade, tinham 3 tipos de escrita: a escrita hieroglífica, a escrita utilizada pelos sacerdotes, considerada escrita sagrada, a escrita hierática, mais utilizada pelos escribas, que é utilizada para textos oficiais, a escrita demótica, que é a escrita do uso cotidiano normal das pessoas. Também tem a confecção do papiro, que na verdade vai ser utilizado para a escrita, somente em documentos oficiais. Se usa o papiro demótica. A escrita hieroglífica geralmente é a escrita que geralmente aparece no templos, nas pirâmides, quando criar o relógio de sol e água, desenvolvimento da astronomia, desenvolvimento da matemática, desenvolvimento da engenharia e desenvolvimento da filosofia.